Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Mito religioso ou catástrofe real? É Blue. Sodoma e Gomorra, dois nomes que atravessaram milênios como símbolo máximo de decadência moral, corrupção e colapso social. Ou seja, Brasil. Mas afinal, o que realmente se sabe sobre essas cidades? A narrativa bíblica diz que Sodoma foi destruída por fogo e enxofre que caíram do céu. Durante séculos, isso foi tratado apenas como linguagem religiosa. Mas será que existe algum É metáfora, é poesia, super! uma prova de que isso realmente aconteceu? Ou foi uma espécie de narrativa bíblica para justificar o fato da cidade ter desaparecido? E se essa cidade realmente existiu, o que exatamente estava escondendo ali para que seu nome virasse sinônimo eterno de corrupção? PR, quero colocar no peidante Rubens Gonzalez e Amanda Vettorazzo. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, eram cidades localizadas na região do Vale do Jordão, próximas ao Mar Morto, descrita como prósperas, férteis e economicamente fortes. Não eram vilas isoladas, eram centros urbanos relevantes para a época. O texto apresenta Sodoma como uma sociedade marcada por corrupção moral profunda, violência coletiva e degradação social. Quando os mensageiros chegaram à cidade, o comportamento dos homens locais é descrito como agressivo, abusivo e descontrolado. O que simboliza não apenas imoralidade sexual, mas um colapso completo da ordem ética. Tamo junto! Fora da Bíblia, o que sabemos sobre Sodoma e Gomorra é menos direto e mais debatido. Não existe uma placa escrita "Aqui foi Sodoma", mas existem cidades da Idade do Bronze na região do Mar Morto que se encaixam no período e no contexto descrito no texto bíblico. A principal candidata apontada por alguns pesquisadores é Tal e El Hammam, na atual Jordânia, uma cidade grande e fortificada que floresceu durante a Idade do Bronze, aproximadamente entre 2000 e 1700 a.C. Era uma área estratégica localizada próxima a rotas comerciais que ligavam Canaã, a Mesopotâmia e ao Egito. Isso significa que essa cidade realmente corresponde à Sodoma bíblica. Ela não era isolada nem primitiva, mas parte ativa de uma rede regional. Cidades-estados, naquele período, eram governadas por reis locais, algo que o próprio Gênesis menciona ao falar de uma guerra envolvendo vários reis da planície, incluindo o rei de Sodoma. Da planície? Esse detalhe é interessante porque guerras entre cidades-estado eram comuns na região, principalmente pelo controle de rotas comerciais, tributos e recursos hídricos. No dia a dia, uma cidade como essa teria agricultura irrigada, aproveitando o vale fértil do Jordão, criação de animais, comércio de sal e betume, materiais abundantes na região do Mar Morto e muito valorizados na antiguidade para construção e impermeabilização. Não existem registros externos mencionando Sodoma pelo nome de forma inequívoca, mas há inscrições egípcias e textos mesopotâmicos que falam de cidades cananeias poderosas na região do Vale do Jordão, durante o... Vocês lembram do Zé Cananeia? Nunca mais apareceu na live? Só bastou uma pergunta pra ele despertar? Vocês lembram? Só foi uma pergunta só. Quantas cananeias na semana? Ele tinha... Depois daquilo, viu? O mesmo período. Isso indica que a narrativa bíblica não surge em um vácuo geográfico. Ela está inserida em um cenário histórico real de cidades fortificadas, disputas militares e comércio ativo. E aqui que a coisa começa a ficar realmente intrigante. Porque cidades antigas, normalmente, não simplesmente somem. Elas entram em declínio, são conquistadas, são abandonadas aos poucos, são reconstruídas por outro povo. Mas no caso da cidade que muitos associam a Sodoma, o que os arqueólogos encontraram foi algo totalmente diferente.
Uma camada de destruição repentina, intensa, seguida de um longo período de abandono. Então, a pergunta é inevitável. O que faria um centro urbano próspero, estrategicamente localizado e economicamente ativo desaparecer quase de um dia para o outro? O criador, Basile. Cadê o apagão do 3.3 fraude? Hoje talvez não aconteça, mas eu ainda acho que vai ter um apagão aí sim, cara. Só não sei quando. Mas eu acho que vai. Eu acho que os caras vão lançar uma desestabilização aí. Né? Nessa questão aí de energia, internet, alguma coisa assim. Mas acho que vai ser pouca coisa. Super Profano mandou R$5. Além de suruba com 3 advogados, agora fica mostrando badalo na internet. Eu nunca falei isso Pode aí. querer pagar de santinho, seu profano desgraçado filho da No livro puta, de quem Gênesis, concorda o fim de digita 1. Sodoma é apresentado como juízo direto. O texto diz que a maldade da cidade havia subido diante de Deus. Abraão intercede tentando argumentar que, se houvessem justos suficientes ali, a cidade poderia ser poupada. O número vai diminuindo até chegar a 10. E não são encontrados. 2 mensageiros vão até Sodoma e o comportamento dos habitantes é descrito como violento e coletivo. A narrativa constrói a ideia de uma sociedade inteira moralmente corrompida. Então vem a sentença. O Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus. A destruição foi total. A planície é devastada. A região se torna estéril. A esposa de Ló olha para trás e se transforma em estátua de sal. Um detalhe simbólico bem forte, principalmente considerando a geografia rica em depósitos salinos ao redor do Mar Morto. A Bíblia descreve fogo do céu. A arqueologia encontra sinais de calor extremo. E a ciência propõe explosão atmosférica. São interpretações diferentes para um possível mesmo evento ou estamos forçando conexões? Se deixarmos a narrativa teológica de lado por um momento e analisarmos apenas evidências físicas encontradas na região do Mar Morto, especialmente em Tal e Erramã, surgem algumas hipóteses principais para explicar a destruição repentina daquela cidade da Idade de Bronze. Lynch A primeira e mandou mais R$5. impactante é a Xandão, hipótese de explosão recentemente, aérea de um meteoro. Joaquim Alfredo mandou R$5. Alguns Super pesquisadores boa tarde. sugerem que Hoje um no corpo filho celeste pode ter entrado na atmosfera terrestre e explodido antes de atingir o solo, liberando uma energia imensa. Esse tipo de evento é chamado de airburst. O exemplo moderno mais conhecido é o evento de Tunguska, em 1908, na Sibéria, que derrubou milhões de árvores sem deixar uma cratera visível. No caso do Oriente Médio Antigo, uma explosão semelhante sobre uma cidade densamente habitada poderia gerar temperatura. Hoje vai ter lua de sangue. Então, pois é. A mãe do Nai já tá com a lingerie demoníaca preparada. Ela daquele tamanho, vão apontar um projetor de luz e a sombra dela será feita na lua, irmão. E vai sair lá, a lua toda vermelha. Temperaturas superiores a 2.000 graus. Isso explicaria a cerâmica vitrificada encontrada nas escavações. Toma aí a lua de Objetos sangue aí, ó. parcialmente derretidos como se tivessem sido expostos a calor extremo instantâneo e também explicaria a onda de choque capaz de derrubar muralhas e estruturas. A segunda hipótese envolve a atividade sísmica. A região do Xandão, lua de sangue é bíblica, profecia bíblica. A questão é que não adianta você falar isso pro gado. Eu já falei pra vocês que Sol e Lua foram criados para serem o relógio da Terra. O povo antigo baseava o seu conhecimento com base nos astros. Eles sabiam o que estava por vir. Eles conseguiam sintonizar acontecimentos futuros com base na movimentação das estrelas. Tudo isso. Sol e Lua sempre agiram da mesma forma, de modo padronizado. Desde que o mundo é mundo tem eclipse. E os eclipses acontecem da mesma forma. Só que é o seguinte, irmão. Depois que surgiu a NASA e Hollywood, heliocentrismo acabou.
Então o eclipse nada mais é do que um alinhamento planetário, ponto. Aí fica os gados lá, ó, romantizando também, batendo palma, idolatrando, sendo totalmente pagãos. E nem sabem que estão sendo pagãos. Porque eles vão ficar olhando pro evento e vão achar... Salsichão mandou 5 reais. Vai achar o máximo. Então, seu beta, você tem que rebolar a rodinha. Quem concorda, digita 2. Tipo assim, os caras literalmente ficam adorando essas coisas, entendeu? Porque o povo não tem conhecimento de nada, cara. O povo não sabe o que realmente significa isso daí, né? Fazer o quê? Pra pessoa entender o que são esses fenômenos, ela precisa, no mínimo, ter despertado já pra real forma da Terra e entender, né? Por que Sol e Lua foram criados e as estrelas. Agora, se ela pensa com base naquilo que a NASA fala, aí fica difícil, irmão. O Vale do Jordão está localizada sobre a falha do Mar Morto, uma área geologicamente ativa, um terremoto de grande magnitude que poderia ter causado colapso estrutural generalizado, incêndios e até liberação de gases inflamáveis presos no subsolo. Agora, vocês querem ver como que é verdade o que eu tô falando? Já falei pra vocês lá do desenho do Berserker, não tem lá o eclipse? O fenômeno celeste que acontece e os demônios brotam lá acabando com tudo? Não é só Berserker. Não tem diversas séries e filmes que sempre que acontece algo no céu, uma lua vermelha, uma espécie de... Cara, isso é o que mais tem, irmão. Isso é recheado nos filmes. Toda vez que uma desgraça vai acontecer, uma invasão alienígena, um demônio que vai surgir não sei de onde, ou um grupo de demônio que vai fazer não sei o que acontece? A primeira coisa, o céu muda. Ah, aparece uma lua diferente, o sol tá diferente, escurece tudo, ou fica tudo vermelho. Cara, os filmes são programação preditiva, os caras conhecem a verdade, então eles colocam isso no filme, porra. Pra vocês verem como é verdade o que eu tô falando. Então esses fenômenos aí não tem nada a ver com o que a NASA fala. Tem nada a ver. Pra entender isso, a pessoa tem que acreditar e entender a Bíblia, porra. Senão, esquece, irmão. Vai ser feita de gado. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que o depósito de betume e gás natural na região Cavaleiro do Zodíaco tem também. Por Outro irmão, isso é o que mais tem, literalmente. Esse negócio de mudança no céu, antes de acontecer uma desgraça, é o que mais tem, cara. É o que mais mostra em filme aí, de tudo quanto é tipo de ficção. Desenho. Criando incêndios massivos que dariam a impressão de fogo vindo do céu. A terceira hipótese é conflito militar extremo. Cidades da Idade do Bronze Do que você tá rindo, caralho? O cara me descredibilizou mesmo, irmão. frequentemente eram destruídas por invasões. No entanto, o padrão de calor intenso e a natureza da camada de destruição encontrada em Tal e Ahriman fazem alguns pesquisadores argumentarem que uma guerra convencional dificilmente explicaria temperaturas tão altas e efeitos tão amplos. Existe ainda a questão da salinização do solo. Estudos indicam altos níveis de sal na região após o evento de destruição, remetendo também à estátua da esposa de Ló. Uma explosão próxima ao Mar Morto poderia ter lançado grandes quantidades de água salgada e minerais sobre a área agrícola, tornando-a improdutiva por gerações. Moleque filha da puta. Isso ajudaria a explicar por que a região teria sido abandonada por séculos. O que existe são indícios de algo incomum e extremamente violento que aconteceu ali por volta de 1650 a.C., interrompendo abruptamente a ocupação humana. Se foi meteoro, terremoto, guerra ou combinação de fatores ainda está em aberto. Mas a coincidência entre um evento físico extremo e uma narrativa antiga falando de destruição súbita por fogo do céu é, no mínimo, intrigante. Talvez a Bíblia não estivesse tentando explicar o mecanismo físico. Talvez estivesse registrando o significado moral daquele evento para aquele povo.
Ou seja, apesar de ser uma história bíblica, a ciência tem como base a arqueologia para comprovar que aquele evento foi real e aconteceu de verdade. Principalmente. Super, larga a mão, eles acham que a Terra é redonda porque tem vulcão. Ô, Win, quem acha isso daí é o mesmo cara que acha que a mãe dele é uma vaca porque ela também dá leite. Principalmente pela evidência da cerâmica 4h30, vitrificada, beleza. um dos pontos mais impressionantes das descobertas. Fragmentos de cerâmica encontrados no local apresentam superfície parcialmente derretida, como se tivessem sido expostos a temperaturas extremamente altas por curtos É a mesma história do dilúvio. Hoje tá mais do que óbvio que ocorreu um dilúvio. períodos. Mesma coisa, Sodoma e Gomorra. Para derreter cerâmica dessa forma, é necessário calor muito superior a de um incêndio comum, como se realmente o fogo tivesse caído do céu. Você pode interpretar isso de duas formas. Não, só tem uma forma só, né? É que os gados vão falar que é metáfora. É poesia também. Então, pega no meu saco todo mundo. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.